Então, como eu já falei muito, já comentei muito sobre o período interbíblico, logo no começo da aula, eu só vou fazer um relato aqui do fato importante da época de Ciro, que foi o período Medo-Persa. Após o decreto de Ciro, a Palestina ainda continuou sob o domínio dos persas até aproximadamente 330 anos antes de Cristo, quando a Grécia venceu a Pérsia. Era muita guerra, né? Era guerra para tomar posse de terras na época, né? Trazendo para nossa linguagem de hoje, era um país tomando o outro. É como se eu vivo aqui em Pirajuí e o governador, o prefeito de Bauru viesse de lá e tomasse aqui para dominar. Era tipo assim, era um querendo tomar a terra do outro, e o povo de Israel só perdia as guerras porque ele não buscava mais a Deus, eles procuravam buscar a Baal, se misturaram, se contaminaram com idolatria, como a gente viu aqui que teve um rei Acais que sacrificou seu próprio filho, e esse rei, ele obrigava ao povo, às mães, sacrificar seus primogênitos, né? Para esse Deus Baal, para poder eles eles achavam que eles tinham poder. E isso tudo tá lá no livro de 1 Crônicas, vocês procuram ler que tá lá esses reis, esses demônio que exigia, como tinha também o Deus da fertilidade, que eles transavam no templo de Baal ali para gerar filho para o próprio Baal. Então, quando eles tinham filho, eles entregavam para eles. O período grego macedônico é onde entra o Alexandre, né? O Grande, Alexandre Magno, fundador de Alexandria. Tem até um filme que passou sobre Alexandre, mas tem muita mentira no filme, tá? Eu tava... No filme fala que ele era homossexual, mas a história dele aqui, eu li aqui, eu pesquisei, ele era um homem guerreiro que gostava de guerra, né? E ele tinha muita ambição, ele era muito ambicioso. E esse Alexandre, ele queria ganhar terras, ele tomava terras, ele não estava nem aí para o povo pobre, povo humilde, que vivia no cerrado, na pobreza. Ele tomava ali, ele era um homem que nunca perdeu uma guerra, e o pai dele foi envenenado. Muitos contam, alguns historiadores, que ele envenenou o pai para tomar o lugar do pai, porque o pai casou com outra mulher, ele não queria que outro irmão viesse da outra mulher e tomasse posse do lugar dele. Dizem uns historiadores que ele envenenou o pai, mas não tem nada comprovado. E ele acabou no final, no meio das guerras, foi contaminado, não tem nada relatado, confirmado, que ele pegou uma doença, mas diz que ele foi para uma festa e bebeu muito, e depois dessa bebedeira ele ficou muito doente, tendo febre, calafrio, e depois não resistiu muito, foi ficando fraco, e as pessoas não podiam chegar perto dele. Muitos dizem que ele pegou uma doença ruim, outros dizem que ele foram envenenados. Ninguém sabe qual foi a causa da morte dele, ainda é suspeito. E ele, na época, ele teve, após a sua morte, ele morreu, né, como eu disse, e após a sua morte ele não deixou descendente nenhum, e o seu reino foi dividido entre os mais famosos generais que ele tinha de guerra, que tomava a frente. Como era muito general, cada general tinha um comando, ia para cada cidade, cada país para tomar, e esses generais dividiram os bens dele em quatro, né? Foi dividido em quatro generais. Os generais que dominavam a região da Palestina, né, formaram a dinastia das Seleucidas. O Seleucida, Antíoco Epifânio IV, e aproximadamente 167 anos antes de Cristo, conquista Jerusalém, e ele foi violentamente rancoroso para com os judeus, outro opressor dos judeus, profanando o templo, perseguindo. Por este motivo ocorreu a revolta dos Macabeus, onde entra a história dos Macabeus, né?
lutaram ali, defenderam, né, a parte deles lá, dos judeus, e o livro dele não viraram o livro apócrifo, como já foi falado. Uma das mais heróicas façanhas da história, um exemplo de resistência e fé. Os macabeus, na história deles, conta que eles eram muito resistentes e tinham muita fé. Mas como foi o período interbíblico, não foi considerado porque Deus não falava com o homem, não direcionava, estava cada um por si. O período dos macabeus, Judas Macabeus, filho de Matatias, é um personagem mais importante deste período. Foi um período de revolta contra o jugo de Antíoco Epifânio IV. Ganhando batalha após batalha, Judas e seus compatriotas, Judas Macabeus, tá? E seus compatriotas reconquistaram Jerusalém em aproximadamente 165 anos antes de Cristo. Purificaram e reedificaram o templo, dando origem à festa da dedicação descrita em João 10, 22 e 23, João do nossa Bíblia. Os fatos acontecidos deste período estão registrados em 1 Macabeus e 2 Macabeus, livros apócrifos que não faz parte do canon bíblico só da Igreja Católica, como já foi comentado. O período romano é aproximadamente 63 a.C. O general romano Pompeu conquista a Judéia. Aí já vai de novo, né, outra conquista. Terminou aquele período do Alexandre o Grande, que estava tomando na época ali, todas as regiões. Ele morre, fica os generais, e ali conta a história dos reinados, que esse Epifânio foi o que mais oprimiu o povo judeu, e aí onde entra a história do Macabeus. Perdão. O período o período romano foi Herodes o Grande, aí já vem Herodes, né? Porque Herodes tem vários Herodes, vai morrendo um, vai ficando outro, é como os reis. Quem foi rei da Judéia durante mais de 30 anos aproximadamente, do ano 4 a 37 a.C., já terminou outro período, já começa outro, que é o período romano. Ali já é Roma que toma conta de tudo, já é Roma, né? Os imperadores ali, os reis de Roma, é que já vem entrando para o período, aí é onde entra já o período do cristianismo. Ele foi o rei do nascimento de Jesus, Herodes. Reformou o velho templo e construiu um novo, talvez com maior magnificência do que o de Salomão. Contudo, o templo foi destruído 70 anos depois de Cristo. Aquele templo foi derribado, destruído. O general Tito, na Bíblia, aparece cerca de 6 Herodes. Na época, já aparece 6 Herodes, depois na Bíblia, já aqui no Novo Testamento. Aí vem o Herodes Agripa I, está em Atos 12. Vem o Herodes Agripa II, que está em Atos 26, porque vai morrendo e vai ficando outro. E vem Herodes Magno, que está em Lucas 1, 5. E vem Herodes Arqueleu, Mateus 2, 22. E vem Herodes Antipas, Mateus 14, 1. E Mateus 14, do 3, e Lucas 3, 1 também fala desses reinados. Essa é a nossa 7ª aula, aonde conta as histórias ainda da monarquia. Essa 7ª aula conta a história da monarquia. E nós vamos agora para a 8ª aula, que é a história ainda do povo de Deus, agora na época do cristianismo, né? Nós vamos dar continuidade na época do cristianismo. Eu vou fazer essa aula em uma só.